Queridos irmãos e prezados amigos, todos nós certamente já participamos de festividades que nos ficaram guardadas na memória. Talvez por algum arranjo floral que estava no centro da mesa, não esquecemos aquele momento especial, talvez pelo sabor da comida que foi servida naquela ocasião. Alguns de nós talvez não consigamos esquecer ocasiões destas porque encontramos ali parentes, amigos. Talvez tenhamos recordações muito distantes de tempos da nossa infância em que estes encontros familiares resultaram na oportunidade de brincarmos com primos, com outros amigos. E felizmente tenho na minha memória muitas recordações bastante positivas e muito ternas do tempo que vivi com a minha família de forma mais próxima e a convivência que tive com os primos. Nós éramos um grupo de primos relativamente grande e então dava para fazer muitas brincadeiras. Mas o jantar sobre o qual vos quero falar nesta noite não ficou guardado para a história, apesar de terem-se passado 2000 anos, por nenhuma informação relacionada com as iguarias que foram servidas ali. Também não foi a roupa dos convidados ou dos anfitriões que de alguma forma marcou socialmente aquele jantar. A razão pela qual este jantar ficou reservado e guardado na memória de geração em geração, de século em século, de milénio em milénio, foi por um detalhe que normalmente não tem nada a ver com jantares. Vamos então a Mateus capítulo 26 e vamos ler do verso 6 até ao verso 13. Contudo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 6 em diante, nós vamos fazer basicamente da seguinte forma. Nós vamos ler verso a verso, fazendo pequenas pausas para alguma explicação que seja necessária a fim de enriquecer a compreensão do texto bíblico e assim vamos progredindo até ao final da narrativa. A história deste jantar é aquele conhecido e famoso jantar oferecido por Simão na cidade ou na vila de Betânia em honra de Jesus. E em Mateus capítulo 26, no verso 6, começa então o evangelista a contar. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. E vamos parar por aqui. Quem era este Simão? Simão, nós podemos conhecer através de um estudo mais alargado quando estudamos os evangelhos, que Simão era aparentado justamente com Lázaro, Maria e Marta, que eram 3 irmãos por quem Jesus tinha uma estima especial e que viviam também na vila de Betânia, ou na aldeia de Betânia, não sabemos muito bem, provavelmente fosse mais uma vila, não é? E este Simão, ele em determinado momento tinha ficado leproso. Ele era um cidadão ilustre daquela vila. Era uma pessoa que dentro do contexto cultural religioso judaico daqueles tempos, era um fariseu e, portanto, tinha uma certa notoriedade dentro da própria comunidade. Provavelmente até fosse algum dos responsáveis da sinagoga local. E com isto, Simão tinha uma liderança na sociedade que fazia com que ele, de alguma maneira, nós não sabemos muito bem a respeito da história da família de Lázaro, Marta e Maria, mas é provável que este grupo de 3 irmãos, que também não sabemos muito bem que idade teriam, mas possivelmente fossem órfãos. E Simão, sendo um parente, provavelmente até tio destes 3 irmãos, poderia de alguma forma ter sido um mentor que acompanhou estes jovens depois de terem ficado órfãos dos seus pais. Agora, há um detalhe interessante, é que há uma sobrinha de Simão que vem, por circunstâncias não muito claras, vem a tornar-se prostituta. E se hoje uma pessoa que envereda pelo meretrício, pela prostituição, é alvo, diríamos assim, de uma vergonha considerável para a família, imaginem naqueles tempos. E esta sobrinha, provavelmente a mais nova dos 3 irmãos,
teria sido introduzida à prostituição ou teria a sua vida desgraçada justamente por algum avanço, por algum romance tido justamente com o seu tio. Nós não sabemos aqui muito bem as idades das pessoas, mas provavelmente, sendo Simão tio, sendo Simão um líder religioso na vila de Betânia, provavelmente era uma pessoa consideravelmente mais velha do que Maria. E ele provavelmente, como muitas vezes acontece, exercendo a sua influência, exercendo inclusive o seu próprio patronato sobre a família da sua sobrinha, aproveitou-se desta ascendência que tinha sobre ela e acabou por seduzi-la e levá-la efetivamente a uma situação desgraçada, tornando-se ela mais tarde prostituta, vendo-se obrigada a sair da sua própria vila, do lugar onde ela vivia, onde ela era conhecida, para que pudesse então viver, da forma, desgraçada que uma prostituta viveria. E agora então a Bíblia diz-nos que em determinado momento Simão torna-se leproso. Se nós estudarmos os Evangelhos, vamos perceber que em determinado momento Jesus, quando encontra este homem, que era um religioso, que era um fariseu leproso, cura-o. E para nós termos a noção da carga emocional, da carga espiritual e do conceito religioso que existia associado à lepra, basta entendermos que os judeus, nos tempos de Jesus, chamavam a lepra o dedo de Deus. Como que, de alguma forma, entendessem os judeus naquela época que Deus tivesse um conjunto de castigos para punir os pecadores e o pior dos castigos não fosse a morte, mas a lepra. A morte era um dos piores castigos que Deus poderia dar a alguém muito pecador, mas se houvesse um castigo maior, este seria ainda o da lepra. É verdade que Jesus nunca apoiou esta ideia. Isto faz parte de uma teologia que não é a teologia bíblica. A ideia de que Deus retribui a cada um de acordo com a sua justiça ou a sua injustiça. Mas, de acordo com a mentalidade daqueles tempos, com a visão retorcida que muitas vezes as pessoas tinham no tempo de Jesus, elas entendiam que a lepra, efetivamente, era o pior de todos os castigos que Deus poderia dar a alguém. Por isso era chamado o dedo de Deus, porque quando alguém era tocado, era apontado no seu pecado por Deus, o Senhor lhe atribuía justamente este castigo horrendo, que era o de ver-se morrer, estando ainda consciente, estando ainda biologicamente vivo. Mas há uma coisa muito interessante que nós podemos perceber. Quando estudamos o Antigo Testamento, efetivamente nós encontramos Deus fazendo uma comparação entre a lepra e o pecado. Mas em momento algum Deus disse que a lepra era o castigo pelo pecado. Na realidade, aquilo que Deus queria ensinar é que, assim como a lepra, uma doença que de forma silenciosa vai destruindo o corpo, sem que a pessoa se aperceba, as lesões da lepra vão neutralizando, diríamos assim, ou a lepra em si vai progredindo e neutralizando os terminais nervosos nas pontas dos dedos, depois vai avançando, gradualmente as extremidades do corpo vão também apodrecendo e vão caindo. É por isso que muitos leprosos não começavam por perder a sensibilidade nos dedos, depois os dedos acabavam por se desfazer, as pontas das orelhas, o nariz. A pessoa não tinha dores, mas ela tinha uma dor emocional que era extremamente grave, que era o fato de se sentir, de fato, perder completamente a sua identidade, perder completamente o sentido da vida. Mas numa fase inicial a lepra era uma doença indolor, uma doença silenciosa, uma doença que inclusive poderia passar bastante tempo sem ser percebida. Uma pessoa poderia manter uma lesão no corpo, aquelas manchas brancas que caracterizavam e identificavam a lepra, escondida debaixo da roupa por muito tempo. O pecado é exatamente assim. O pecado, ele vai fazendo com a pessoa, em termos emocionais, em termos espirituais, vai neutralizando a sua consciência. A pessoa faz uma coisa hoje,
outra amanhã, vai aumentando a intensidade e a gravidade e a frequência do pecado, vai se familiarizando com o próprio pecado, vai de alguma forma relativizando os valores, e quando em determinado momento ela se dá conta da situação em que está, já é tarde demais. Muitas vezes já há consequências que foram vividas e chegaram à sua própria vida. Há situações em que a consciência da pessoa está completamente cauterizada, em que ela já não consegue entender a voz de Deus, já não tem coragem para orar, já não consegue ouvir aquilo que Deus diz para ela, sente-se completamente indigna diante de Deus e diante dos outros. Por vezes a própria família já está a sofrer as consequências também do próprio pecado. E assim como a lepra vai insidiosamente, de forma silenciosa, de forma subreptícia, o pecado vai fazendo o mesmo efeito na vida humana. E esta era a lição que Deus queria ensinar quando mostrou que o pecado e a lepra tinham muitas coisas em comum. É verdade que Uzias, por exemplo, o rei Uzias, que morreu na altura do início do ministério profético do jovem Isaías, e nós podemos encontrar essa narrativa, esta nota histórica no capítulo 6 de Isaías. O rei Uzias, ele foi um bom rei, amado sempre pelo seu povo, mas um dia, numa altura em que o povo de Israel obteve uma certa vitória numa batalha, ele arrogantemente pensou que como rei, como monarca, poderia ir oferecer incenso no templo. E o profeta, aliás, o sacerdote, mostra que efetivamente esta não era uma atribuição real, porque havia uma clara distinção entre o sacerdócio e a coroa. A liderança espiritual era uma coisa, a liderança oficial, a liderança estatal era outra, e deveria haver esta separação. E então o rei Uzias, embora tivesse sido um bom rei, foi ferido imediatamente de lepra, para que as pessoas entendessem a gravidade daquela atitude que o rei Uzias estava a tomar. E a grande verdade é que Uzias vai permanecer leproso até ao final do seu tempo, dos seus dias, morre vivendo num palácio isolado à parte da sua família, profundamente amado pelo seu povo, profundamente respeitado pela nação, mas morreu um rei leproso. Contudo, é interessante percebermos que a lepra, em momento algum no Antigo Testamento, aparece como sendo um castigo de Deus. E é verdade que muitas vezes existem tradições que podem surgir à margem da Bíblia, compreensões que se podem cristalizar na mente de certas pessoas, e nós podemos chegar à conclusão, por vezes, que certos conceitos que, embora não estando na Bíblia, acreditamos que eles estão lá, e nós temos que ter em atenção isto. Queridos irmãos e amigos, deixem-me partilhar esta ideia secundária e quase periférica convosco. Muitas vezes estabelece-se uma tradição oral das nossas igrejas, no mundo cristão, de que determinada ideia pode parecer bíblica, pode ser verdadeira, mas que não tem apoio escriturístico. E isto, por vezes, fica enraizado na cabeça das pessoas, e muitos acreditam que isto são verdades certas e verdades de origem bíblica, quando não têm qualquer tipo de apoio. Um exemplo disto era exatamente o conceito de que a lepra era um castigo de Deus. Hoje, nós temos nos nossos tempos um exemplo muito claro. Muitas pessoas cristãs que amam profundamente a Deus, que são grandes evangelistas, que são grandes cristãos e que vivem o cristianismo de uma forma autêntica e sincera, acreditam honestamente que quando uma pessoa morre vai diretamente para o céu se foi alguém bom, ou que pode ir para o inferno, ou que o seu espírito pode ficar temporariamente num purgatório. Ou ainda, pessoas que são cristãs acreditam na ideia da reencarnação. E muitos creem que esta ideia está na Bíblia. Só que esta é uma ideia que está fora da Bíblia. Inclusive, há uma série de textos bíblicos que claramente desmentem esta ideia. Mas muitos ensinam que este conceito é escriturístico. E sabem, queridos irmãos, aqui está uma ideia extremamente importante. Nós precisamos, efetivamente, conhecer o que a Bíblia diz
sobre cada assunto. Porque o conhecimento da verdade pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Por esta razão, Jesus disse em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui estava então Simão, o leproso, a quem Jesus curou. Jesus curou Simão o leproso, apesar dele provavelmente ser culpado de uma série de erros graves na sua vida. Provavelmente, como já dissemos, foi responsável por desgraçar a vida da sua sobrinha. Existia muita hipocrisia escondida na vida de Simão. Existia muita coisa não confessada na vida de Simão. E quando Jesus o encontra e o cura, aquele homem talvez tenha sido tentado a pensar que a cura de Jesus foi uma maneira de o Senhor colocar sobre a sua vida um carimbo de justiça, um certificado de pureza sobre ele. E agora é verdade que Simão estava a viver, enfim, um momento feliz, estava contente porque ele tinha sido curado da lepra. Talvez pensasse Simão, bom, Deus deve ter se enganado, Deus deve ter sido severo demais comigo e ainda bem que veio o seu filho aqui para de alguma forma corrigir este erro. E então é por esta razão que ele vai oferecer este banquete em honra e homenagem de Jesus. Quando nós vamos ao Evangelho de João, que conta efetivamente esta mesma história no capítulo 12, João acrescenta um detalhe curioso, diz que também estavam ali Lázaro e Marta. Lázaro havia sido ressuscitado há pouco tempo e era sem dúvida uma figura notória. Todas as pessoas queriam conversar com Lázaro. Talvez muitas pessoas tivessem questões a colocar-lhe sobre o que é que ele tinha vivido durante os 4 dias que esteve sepultado, durante aquele tempo que esteve morto. Só que Lázaro não tinha nada para dizer, ele estava morto. Ele não foi a lugar nenhum, ele esteve inconsciente. A sensação que ele teve entre o último momento de consciência e os 4 dias depois que Jesus vem e chama-o, quando lhe diz Lázaro, sai para fora, é como se aquilo tivesse sido um instante uma coisa e no instante seguinte outra. Ele estava morto, ele não via, não ouvia, não sentia, não tinha fome, não tinha sede, não tinha sentimentos, não tinha noção do tempo passar por ele. Portanto, ele estava morto, não tinha nada para contar. Apenas era uma celebridade de momento. E ali estava então Lázaro e Marta. Provavelmente Maria não foi convidada. Mas, como também diz no Evangelho de João, Maria apareceu. E como diz o verso 7 do texto que estamos a ler, em Mateus capítulo 26, aproximou-se de Jesus uma mulher com um vaso de alabastro. Tratando-se, portanto, de um jantar, àquela altura não existiam as lâmpadas com alta luminosidade como nós temos hoje. Os lugares eram iluminados com pequenas lamparinas que eram colocadas em pequenas plataformas e que assim dispersavam a luz de maneira a que pudesse iluminar de forma muito limitada o ambiente. Um jantar, mesmo um jantar requintado como aquele que Simão estava a oferecer a Jesus, certamente era um lugar iluminado de forma muito rudimentar. Havia uma penumbra, provavelmente as pessoas só podiam ver o rosto umas das outras, aqueles que estivessem exatamente ao lado uns dos outros. E é no meio desta penumbra que Maria, como é identificada no Evangelho de João, se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro. E o que é que ela levava ali? O alabastro era um mármore, ainda hoje é um mármore muito apreciado. E agora imaginem que aquele vaso por si só já era precioso. Imaginem um frasco feito de mármore. Este frasco era proporcionalmente precioso ao conteúdo que ele transportava. E a Bíblia vai nos dizer que quando Maria abre este frasco e o derrama o seu conteúdo sobre a cabeça de Jesus, Maria queria aproveitar a penumbra para honrar Jesus da forma que ela sabia e que melhor conseguia. Mas a verdade é que um perfume, ele tem uma forma silenciosa de gritar. O odor espalhou-se rapidamente e todas as pessoas se deram conta de que alguma coisa, uma explosão de aromas, de odores, tinha acontecido naquele lugar. E o texto continua dizendo, no verso 7, com um vaso de alabastro e com um unguento de grande valor o derramou sobre a cabeça
e quando ele estava assentado à mesa. Os evangelhos de Marcos e João acrescentam um detalhe precioso. Dizem que este perfume era feito de nardo. Os irmãos talvez não saibam, mas o nardo é uma planta do deserto. E como todas as plantas do deserto, são, diríamos assim, plantas muito resistentes e que normalmente têm níveis de umidade muito baixos comparativamente ao contexto em que se encontram. Portanto, extrair algumas gotas de nardo implica em que há uma grande quantidade de material que precisa ser moído, que precisa ser prensado, que precisa ser macerado. E aqui então reparem que para que esta quantidade de nardo, deste perfume, pudesse ser produzido, a essência certamente foi o resultado de uma grande quantidade de plantas que precisavam ser colhidas. Por isso era o valor comercial deste perfume era altíssimo. A ponto, nós vamos encontrar nos evangelhos de Marcos e de João, a indicação de que o preço daquele perfume andaria alguma coisa em torno do equivalente à economia de um ano inteiro de salário, 300 denários. Pondo isto em valores de hoje, multipliquem o valor do salário mínimo por 12 e vão ter, diríamos assim, uma cifra bastante significativa em relação ao valor daquele perfume. Foi este perfume que Maria efetivamente ofereceu a Jesus. O verso 8 diz: e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. No Evangelho de João é dito que quem fez esta afirmação, ou pelo menos quem a verbalizou, foi Judas, que tinha a seu cuidado a bolsa do dinheiro dos pobres e muitas vezes subtraía dinheiro desta bolsa para benefício próprio. E, inclusive, João chega a dizer que Judas era efetivamente ladrão. No verso 10 diz: Jesus, porém, respondendo, conhecendo, pois, e disse-lhes o seguinte: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o enterramento. E é interessante nós percebermos aqui o que Jesus vai fazer. Quando nós lemos a descrição que é feita no Evangelho de João, João acrescenta um detalhe que a narrativa de Marcos e de Mateus não apresentam. Diz João, que Jesus também foi ungido nos seus próprios pés, com este unguento, com este perfume. E agora imaginem a situação. Imaginem alguém que está sentado à mesa, que estava estendido sobre, provavelmente, um sofá, e alguém que vem por detrás e que derrama um líquido com uma temperatura relativamente mais baixa do que a temperatura ambiente sobre os pés. A tendência de qualquer um de nós seria um espasmo, um movimento rápido de algum susto. Mas a Bíblia dá-nos a entender que Jesus manteve-se absolutamente silencioso, e a única razão pela qual aquele ato foi denunciado foi porque o perfume se espalhou. Porque Jesus não teve nenhuma atitude que denunciasse a presença de Maria. E há aqui um detalhe muito importante, que é o fato de que Jesus defende esta mulher que, de forma feroz, todos os outros começaram a criticar. Reparem numa coisa interessante: a razão pela qual todas as pessoas ali estavam era para celebrar num ato de gratidão algo que Jesus tinha feito. A cura de Lázaro, a cura de Simão e, por consequência, também a ressurreição de Lázaro. Mas, quando em determinado momento alguém vem e materializa à sua forma uma atitude de gratidão, como foi o caso de Maria, e se nós quisermos ter uma noção de como foi dramática a situação do perdão de Maria, basta lermos no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11,
aquele encontro que Jesus tem com as pessoas que queriam apedrejar Maria e depois como Jesus despede aquela mulher, dizendo-lhe: vai e não peques mais. E agora então reparem, todos estavam ali num contexto de gratidão. Todos tinham algum motivo para agradecer à pessoa que estava a ser honrada naquela festa. Mas quando alguém tem uma atitude de autêntico e genuíno agradecimento, de completa gratidão, todos censuram. E há aqui um detalhe interessante, meus prezados irmãos e amigos, é que às vezes nós podemos dizer obrigado com a boca, mas não o sentir com o coração. Às vezes nós podemos mostrar-nos agradecidos, mas efetivamente não termos uma atitude compatível com aquilo que efetivamente deveria ser a nossa gratidão. Permitam-me recordar-vos um texto que encontramos em Filipenses, no capítulo 4. Não desmarquem o Evangelho de Mateus, mas vamos até Filipenses, capítulo 4, e vamos ler no capítulo 4 o verso 6. Reparem o que é dito ali. O apóstolo Paulo está a falar a respeito da necessidade de nós apresentarmos as nossas súplicas diante de Deus para não vivermos angustiados. Mas ele vai dizer no final do versículo seguinte, vamos ler o verso todo para ter o contexto. Não estejais, pois, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, contudo, com ações de graça. É importante, queridos irmãos, e Deus valoriza tremendamente isto. Deus valoriza o sentimento de gratidão. Se nós formos a 1 Tessalonicenses, ao capítulo 5, vamos encontrar ali, em tudo dai graças, porque isto agrada ao Senhor. Isto é a vontade de Deus. Por uma razão muito simples. A verdadeira gratidão está diretamente relacionada com a fé. Poderíamos ainda dizer que se a fé fosse uma planta, a raiz dessa planta seria a gratidão. Nós não podemos ter uma atitude de fé genuína a menos que vivamos numa permanente consciência de gratidão a Deus por aquilo que Ele faz. Ellen White, uma autora que muitos de nós apreciamos, disse certa vez o seguinte: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que esqueçamos aquilo que Deus fez por nós no passado. Portanto, a fé e a gratidão andam de mãos dadas. Uma é o suporte da outra. E agora reparem que Jesus vai dizer, para concluir este momento, ele diz no verso 13, em verdade vos digo, que onde quer que o Evangelho fosse pregado, ou for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. E queridos irmãos e prezados amigos, a grande questão aqui é: qual é a natureza, qual é a intensidade, qual é a genuinidade da nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós? Reparem que o fato de Jesus valorizar tremendamente a atitude de Maria não tem que ver com o valor intrínseco do presente que ela lhe ofereceu. Tem que ver, sim, com a natureza da motivação que a levou a fazer o que ela fez. Talvez a atitude de Maria pudesse ser socialmente descontextualizada. Mas Jesus não estava preocupado com o constrangimento social que aquela atitude poderia ter tomado, mas olhou para a verdadeira motivação que estava no coração daquela mulher, que era genuína e autenticamente agradecida ao Senhor pelo fato de a ter perdoado, de a ter libertado do seu pecado, de a ter libertado do poder e da opressão satânica, lhe ter dado, lhe ter restituído a esperança de uma vida com sentido, de uma vida melhor. Querido irmão, prezado amigo, você que nos vê, você que nos escuta, como está no seu coração o sentimento de gratidão em relação àquilo que Jesus fez por si? Quando você pensa no Cristo crucificado, tenha noção de que o Filho de Deus aceitou
ser pendurado na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, dos meus pecados, que foram as minhas faltas, as minhas facadinhas no Evangelho e na lei de Deus, os meus atos de condescendência própria, as minhas atitudes de iniquidade, que foram aquelas que conduziram o nosso Salvador à cruz do Calvário. Temos nós a consciência de que este Cristo que morreu por nós está disponível também para nos abraçar sem qualquer culpabilização, sem qualquer tipo de recriminação, mostrando-nos que existe um Deus no céu que ama profundamente o ser humano e que nada tem que ver com o Deus da teologia da restituição ou da retribuição. Não tem nada a ver com o Deus da lepra, o Deus das desgraças, o Deus das tempestades, o Deus das calamidades, que castiga aqueles que não lhe são fiéis. Será que temos nós no nosso coração esta ideia de um Deus que é autenticamente bondoso? Estamos nós dispostos a viver numa atitude de gratidão a este Deus? Queridos irmãos e prezados amigos, esta é a razão pela qual esta história aqui está contada. O verdadeiro espírito de gratidão é talvez uma das virtudes espirituais que cada um de nós precisaria gastar mais tempo analisando e entendendo para que a nossa espiritualidade crescesse, para que as nossas experiências com o Senhor pudessem ser mais significativas e mais intensas. Não esqueça, prezado e querido irmão, que a fé e a gratidão andam de mãos dadas. Uma depende da outra. Que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça. Esta é a oração que faço por cada um de nós e a mensagem que o Senhor tem para nos dar nesta noite. Amém.